Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, 8h34. Revista Justiça. Debate. Recentemente, o STF validou uma emenda constitucional que flexibilizou o regime de contratação de servidores públicos e também um recurso especial que permite a contratação de servidores jurídicos por entes públicos sem licitação. Vamos esclarecer esses assuntos e outros que com certeza vão surgir no nosso debate de hoje. Começo apresentando a nossa primeira convidada, ela que é advogada, pós-graduada em Direito Público, especialista em contratação de serviços de publicidade e de comunicação social, é analista de contratos da Agência Nacional de Transportes Terrestres e consultora de contratações do Ministério da Agricultura e Pecuária. Doutora Ádila Gonçalves da Rocha, muito obrigado por estar conosco. Bem-vinda. Obrigada, Sérgio. Bom dia. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui na Rádio Justiça no dia de hoje. Também está conosco a doutora Michele Maria, advogada da União, coordenadora geral e diretora substituta do Departamento de Coordenação e Orientação de Órgãos Jurídicos da AGU, coordenadora da Câmara Nacional de Licitações e Contratos da AGU, professora e palestrante, que encontrou um tempo na agenda para nos atender. Doutora Michele Maria também, como a doutora Ádila, viajam pelo Brasil inteiro esclarecendo os órgãos públicos a respeito disso. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia ao seu público, ao nosso público. Mais uma alegria imensa, mais uma vez, estar aqui com vocês para discutir temas aí que são totalmente necessários, principalmente no âmbito da contratação pública. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Vamos começar por essa contratação de serviços jurídicos por entes públicos sem licitação, doutora Michele. O que é importante esclarecer para a população e também para o público jurídico que nos acompanha? Já começou bem, né, Sérgio? Bom, em relação a esse tema, é bom que se tenha em mente que, vamos do início, vamos colocar assim, né? Sempre existiu possibilidade de você ter contratação direta. O 3721 da Constituição Federal, ele diz que eu preciso fazer licitação como regra geral, mas ele permite que, por meio de uma norma, eu possa dizer quais os casos ali que eu posso contratar diretamente. É claro que eu tenho que seguir alguns requisitos, e aí no texto atual, vigente da 1433, que é a lei que está com a vigência plena atualmente, ela traz lá no 72 quais são os requisitos que eu tenho que ter para fazer uma contratação direta. Pois muito bem, isso já existia no âmbito da 866? Já existia. Mas qual é a discussão central em torno do tema? Já existia também no âmbito do 866 quanto da 1433 diferenciações em relação à contratação direta por inexigibilidade, quando ela é dispensável, quando ela é dispensada. E aí, na inexigibilidade que está o nosso ponto, porque a inexigibilidade, ela permite que eu contrate diretamente por inviabilidade de competição. Ou seja, eu não teria como fazer licitação nesse caso. Então, por eu não ter como fazer licitação nesse caso, eu vou lá e contrato indiretamente. Isso está lá no 74, no texto da 1433, já estava lá no 25, no texto da 866. Então, tanto o 74 quanto o 25, eles mantiveram ali possibilidade de contratar diretamente para aquisição de material, equipamento, gênero de contratação, e no inciso 1, que é do 74, ele permitiu serviços, que não havia no inciso 1 do 25. No inciso 2, ele permite contratação de profissional artista, como eu já havia previsão também na 866. E aí ele traz uma inovação interessante na questão do profissional artista, que é a necessidade de eu publicar hoje qual é o cachê desse artista, qual é o cachê da banda, para eu ter ali condições de verificar o preço real que está sendo praticado no mercado. Porque muitas vezes não havia uma publicização desse preço, então eu não tinha publicidade nem transparência nos valores que eram pagos, e aí o artista acabava sendo contratado diretamente sem licitação e sem eu ter ali uma ideia de qual é o preço real desse mercado. Então foi um ponto positivo que eu reputo a 1433 ter trazido isso. Agora, a discussão em torno do que você trouxe está no 74.3 e no 25.3 da 866, que permite a inexigibilidade, que é a contratação direta, de serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual.
E aí é com profissional ou empresa de notória especialização. E aí dentro disso está a contratação do advogado, por exemplo. E o STF, no tema 309, ele trouxe toda essa discussão em relação à contratação do advogado por meio de contratação direta. O que a gente tem no tema 309? Ele tratou do 25.3, aliás, no 25.2, porque na 866 era 25.2, da questão da singularidade para contratar esse profissional. Okay? Então, no 25.2 da 866, a gente tinha contratação de serviço técnico e tinha uma lista que enumera a possibilidade de contratar esse serviço técnico. Dentro dele tinha lá o serviço advocatício. E ele trazia ali como obrigatoriedade se ter a singularidade. Então, eu tinha a natureza singular do serviço. Então, a natureza singular é do serviço e a notória especialização é do profissional que eu estou contratando. Sim. Qual é a discussão maior, Sérgio? O 74 da 1473 não trouxe a singularidade no seu texto. E aí, como ele não trouxe a singularidade no seu texto, a questão que se formou será que eu ainda exijo a singularidade para isso? Então, era 25.2 na 866, 74.3 na 1473. E aí, o STF, no tema 309, ele discutiu essa questão em decorrência de uma ação de probidade. Ok? Então, eu tenho lá um município, o tema 309, o relator foi o ministro Dias Toffoli. Então, eu tenho ali um município, uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público de São Paulo, tá? E aí, esse município contratou uma sociedade de advogados. A discussão em torno era essa contratação direta, que foi sem licitação, ela foi devida ou não, considerando o texto da 866. Ou seja, eu devo levar em consideração a singularidade que existia no texto da 866 para poder verificar se eu posso aplicar ali a improbidade, que era a questão ali, girava em torno da aplicação da improbidade administrativa, ok? Lembrando que a contratação direta, ela tem previsão como crime também. E hoje, no artigo 73 da 1433, eu tenho também a contratação direta indevida, que atrai uma solidariedade entre o gestor público que está contratando indiretamente e aquele que foi contratado. Então, a gente tem um regime sancionatório para a contratação direta sendo feita de maneira ilícita. Mas, o que a gente tem em torno disso tudo? E o que é interessante nesse tema 309? Ali, ele ainda colocou que é necessário você ter a singularidade para contratar advogado, para contratar da lista lá necessária dos serviços técnicos especializados, ok? Ali, tem fundamento você considerar que é necessária a singularidade? Tem fundamento, porque existia no texto da 866, no 25.2, a singularidade como obrigatória. Então, eu tinha a notória especialização do profissional e tinha a questão de ter que olhar o serviço ali como sendo singular, como sendo único. E aí, isso atraía uma série de discussões. Veja, Sérgio, você colocar que algo tem que ser singular é o que a gente pode denominar até de conceito jurídico indeterminado. E aí eu posso preencher isso de maneira casuística. Então, da maneira que você me apresenta, e no caso concreto, eu vou dizer para você se isso é singular ou não. Isso acaba atraindo uma insegurança jurídica muito grande. Então, era o que vinha acontecendo em decorrência dessa insegurança jurídica. Nem sempre a singularidade foi presente na contratação direta. A gente tem lá no Código de Contabilidade Pública, não existia singularidade, ela começou a existir em decorrência de uma súmula do TCU, a 39, que foi editada quando a 866 estava vigente e que tinha no seu texto a obrigatoriedade da singularidade. Então, é uma súmula importante, uma súmula que tentou ali dar um direcionamento para que eu tivesse o tratamento da singularidade de maneira segura ali. Mas, considerando o texto, e essa decisão é importante, porque considerando o texto da 1433 que retirou a singularidade, isso vai continuar existindo ou não? É a grande questão que se coloca. Porque eu não posso desconsiderar que o legislador tirou a singularidade do texto. Então, se ele tirou a singularidade do texto, é porque tem algum sentido. É óbvio que eu não vou desconsiderar o fato desse serviço ter que ser
diferente de qualquer outro que eu tenha ali no meu, por exemplo, na minha procuradoria do município. Eu não posso desconsiderar o fato de que tem municípios que vão ter procuradoria própria. E aí, esse município que tem procuradoria própria, o que esses procuradores municipais têm como atribuição dentro do cargo que eles ocupam? E por que eles estão saindo ali e precisando contratar advogado fora dali? E essa contratação fora dali, do âmbito do que eles fazem no dia a dia deles, ela atrai algo específico? Não vou colocar nem como singular, porque o singular, o problema dele é você ter interpretação que ele é exclusivo. Porque aí você cai no 25 caput e você cai no 74 caput. E aí eu estou falando de uma inviabilidade de competição total. E eu posso até ir para uma exclusividade. Então, você atrai uma série de questionamentos em considerar a singularidade como algo único, exclusivo, que inclusive já havia até o TCU apontado isso. Então, esse é o problema da singularidade atualmente. A decisão no tema 309, ela considerou a singularidade, porque o texto da 866 previa isso, então aplicou a improbidade. Foi uma questão no âmbito de um município, que atrai discussão, como eu falei, porque tem municípios que não têm procuradoria própria, e o STF já tem entendimento de que, como o texto da Constituição Federal, no 131 e no 132, ele obriga que tenha procuradoria própria no âmbito estadual e no âmbito da União, que na União é a Advocacia Geral da União, da qual eu faço parte, e nos estados, a procuradorias estaduais. Então, é claro, Sérgio, você concorda comigo, que se no âmbito municipal eu tenho o entendimento de que não é obrigatório existir a procuradoria municipal. Ele atrai uma série de questionamentos, porque se eu não tenho ali instituída, eu posso contratar advogados. E aí, qual o limite disso? Como eu controlo isso? Eu controlo isso pela motivação. Artigo 50 da 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Sim. Então, a partir da justificativa que eu coloquei dentro dos autos, eu vou justificar essa contratação. E, por fim, um ponto importante, que o STF também já decidiu. Se eu instituir procuradoria municipal, mesmo que o texto constitucional não exija que ela seja instituída, eu obrigatoriamente tenho que, nas contratações públicas, por exemplo, ter ali análise de edital, análise dessas contratações feitas para o procurador municipal, porque a procuradoria ela foi instituída. Okay? Então, são essas nuances desse tema que são interessantíssimas. Está certo, só o começo desse tema que vou tratar ainda aqui com a nossa outra convidada, mas antes deixa eu apresentar ele que mal chegou aqui em Brasília e já está no estúdio da Rádio Justiça, o doutor André Malheiros, advogado, parecerista e professor, especialista em Direito Administrativo e Ética Profissional do Servidor Público. Doutor André, muito obrigado pela atenção com a Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, doutoras. Como sempre digo, é um prazer imenso estar aqui. E um convite é praticamente uma intimação, né? Nem tanto, Recebi o convite ontem e cheguei 7h30 e vim correndo para cá. A chuva atrapalhou um pouquinho, mas peço perdão pelo atraso. Não, que isso. Mas, como sempre, um prazer estar aqui e colaborar com todos vocês. Amém. Que bom. No burburinho. Isso. Vou deixar Tentei pegar o bonde andando aqui, mas... Então, eu vou deixar o senhor aqui ainda acompanhar a manifestação também da nossa convidada, a doutora Ádila, a respeito desse assunto. Doutora Ádila, depois dessa explicação da doutora Michele Marri sobre a contratação desses serviços jurídicos, né? Fica sempre aquela dúvida, os critérios, como é que fica isso? Será que bancas podem ser favorecidas em detrimento das outras? Como é que fica isso, então, sobre esses critérios, né, dessas contratações dos serviços? Dos serviços advocatícios, né? Ainda do tema 309. Só uma colocação com relação ali à explicação da Michele. Na decisão, o relator deixa bem claro, o ministro relator deixa bem claro que esses serviços eles só podem ser contratados quando eles não puderem ser adequadamente prestados pelo ente. A Michele colocou muito bem ali no final a questão ali dos municípios, né, de não existir de não haver o jurídico próprio, uma procuradoria própria, mas na União e nos estados é visto de uma forma diferente, mas no voto, na decisão,
há essa passagem de quando esses serviços não puderem ser prestados, né, adequadamente por servidores públicos. E aí tem aquela questão do valor, né, do serviço. E volto na singularidade. Você falou dos critérios e há a questão da singularidade, essa celeuma em torno da singularidade, porque a 8666 previa a singularidade, a 14133 não há essa palavra de forma expressa. E tu falaste dos critérios. Bom, os serviços advocatícios, eles já guardam em si, e aí o Estatuto da Advocacia prevê, né, no Estatuto da Advocacia, o conceito, a conceituação desses serviços advocatícios. Os serviços advocatícios, eles já são singulares em si. Eles carregam em si essa singularidade. E quais são os critérios? O que seria o critério? E aí a Michele trouxe muito bem quando ela disse: precisa analisar caso a caso. Qual é a necessidade dessa contratação? O porquê é que o ente, né, o município, por exemplo, ou qualquer outro ente da federação, precisa realizar a contratação desses serviços advocatícios. Esses critérios precisam guardar compatibilidade com a necessidade. Porque, veja, Sérgio, se eu vou lá para o artigo 75, né, da 14133, ou vamos falar da 14133, que é a lei que está vigente, até né? faz confusão, né? Quando vota na 866, vem para 14133. Pois é, até porque o tema, ele ainda fala sobre... É verdade. Não, mas até porque o tema, ele se debruçou, né, sobre ali uma contratação feita sob a regência da 8666. Então, é natural que a gente fica voltemos... doido, né? É natural que voltemos ao 8666 e a gente sempre vai voltar no 8666. Bom, mas o que eu tenho para falar sobre os critérios? Eu não posso e nem devo, não tenho essa ousadia de dizer, utilizem esses critérios, uns critérios previamente definidos. Mas qual é o grande problema de toda e qualquer contratação direta, seja por dispensa ou seja por inexigibilidade de licitação? É o desenho da necessidade. A justificativa para a qual aquele serviço, aquela contratação, e aí aqui no nosso tema, né, serviços jurídicos, serviços advocatícios, a qual necessidade aquela contratação vai atender. Os critérios, eles precisam guardar compatibilidade, similaridade com a necessidade. É a necessidade caso a caso. Não é porque um ente ou um outro órgão contratou daquela forma que no meu órgão eu vou fazer igual. Não. Qual é a sua necessidade? E aí eu gosto de falar para os alunos todas as vezes, vamos colocar o filtro da realidade? Porque as pessoas vão muito, não, mas onde está, professora? Na lei. Onde é que eu copio da lei? Não, calma. Traga a sua realidade, justifique, desenhe os critérios de contratação com base na sua realidade. É a sua realidade, Sérgio, que vai trazer a motivação. É a sua realidade que vai desenhar a motivação, é a sua realidade que vai desenhar a justificativa e que vai desenhar a finalidade daquela contratação. E aí, a partir disso, você vai para a letra da lei. Cabe o normativo, o dispositivo legal, adequa-se, essa roupa do dispositivo legal cabe dentro deste boneco, que é a minha necessidade? Cabe dentro dessa... essa roupa cabe dentro dessa pessoa que é a minha necessidade, fazendo aqui uma analogia, um pouquinho de alegoria. Mas é esse raciocínio que a gente precisa trazer, porque a gente fica com medo, ainda mais esse tema 309, que foi um caso lá de improbidade administrativa, contratou, e aí teve a discussão do dolo, da culpa, isso, né? A alteração ali pela Lei 14.230, alteração que foi feita na 8429, né? Em 2021, que é necessário, dolo. Bom, e aí todo mundo fica ressabiado, já todo mundo fica com medo, mas nós não podemos ter, nós precisamos compreender para não trabalhar com medo, para não desenhar critério, por exemplo, Sérgio, por exemplo, critérios utilizados por o meu colega do lado e não os meus critérios, o que motiva aquela minha contratação, o porquê é que aquele serviço, a notória especialização daquele profissional, o porquê é que aquele profissional eu estou deixando de lado, tá bem? Eu não vou fazer uma licitação, tá certo? Porque a dispensa eu posso fazer a licitação, mas cabe aqui, naqueles incisos da 14133, o meu caso se adequa àqueles incisos, aquele permissivo da própria lei. Mas a inexigibilidade não. A inexigibilidade eu não posso fazer uma contratação. E aí os critérios, eles andam junto
com esse eu não poder fazer uma licitação. Os critérios, eles são desenhados e é a partir do caso concreto, em cima desse não cabe, é inviável a competição aqui. Há uma singularidade, e aí eu volto lá no início da minha fala, onde o próprio Estatuto da Advocacia traz os serviços advocatícios como serviços singulares. A OAB, né, foi amicus curiae nesse caso, né? E a OAB enalteceu muito essa questão, né? Do próprio Estatuto da Advocacia prevê essa singularidade, eu até fiz uma anotação, o próprio, agora não vou me lembrar qual o ministro, mas ele disse assim, ó, o que do profissional, né? O tal da cara do profissional, o carimbo daquele profissional. Então, os critérios, eles precisam ser construídos construídos, elaborados, eu fiquei procurando uma outra palavra mais assertiva, mas, pode ser essa, construídos a partir da necessidade, a partir da realidade do próprio ente ou do próprio órgão que vai realizar aquela contratação. Vamos lá, doutor André. Um instante, professor André. Em relação aos critérios, Sérgio, eu esqueci de falar, foi um lapso até. A AGU, por meio do parecer 01 de 2023 da Câmara Nacional de Licitações e Contratos, que é a Câmara que eu coordeno, que você bem falou no início, ela tratou especificamente sobre esse tema, tá? De inexigibilidade de licitação para contratação de serviços técnicos profissionais especializados. E ali ela estabeleceu alguns critérios para que se fizesse esse tipo de contratação. Dentre eles, a gente pode enumerar, e de forma objetiva, a inadequação da prestação de serviço pelo integrante do poder público, porque que aquele advogado, e a gente está tratando especificamente de serviço advocatício, ele não poderia prestar aquele serviço e tem que contratar. Eu tenho que verificar a notória especialização, ela é conceituada tanto no texto da 1433 e já era no texto da 866. Eu tenho que ter um procedimento formal a ser seguido, que é o do artigo 72, como bem expliquei lá no início da minha fala, e eu tenho que, principalmente, ter um preço compatível com situação análoga. Então, para eu poder contratar, eu tenho que ter uma pesquisa de preço bem fundamentada nessa situação análoga. E, por fim, só para concluir, porque a Adila trouxe um ponto importante, a questão do dolo na improbidade. Porque a improbidade, depois do tema 1199, eu não tenho nem como estar ali aplicando a improbidade na culpa grave. Então, isso atrai, em termos de responsabilização do agente, várias discussões, porque o TCU vem aplicando, responsabilizando agentes na culpa grave. Então, você tem também esse tipo de discussão em relação ao que a Adila falou, de você ter um receio enorme de, às vezes, por outro lado, né, necessitar do serviço e deixar de fazê-lo pelo medo que você tem da aplicação de eventual penalidade. Vamos lá, doutor André. 3 minutinhos agora para a gente fazer um intervalo, mas eu gostaria que você explicasse também. E as pessoas falam, mas e quem fiscaliza essa contratação, né, doutor André? Como é que funciona isso? Porque os critérios foram explicados muito bem pelas nossas convidadas, mas e quem fiscaliza? De fato, é o fiscal do contrato, né? Você tem o fiscal, você tem o gestor. O processo todo, ele é construído, e a legislação fala muito bem disso, e todo o comportamento do gestor público, de acordo com, acho que é 169 da lei, ele passa por 3 linhas de defesa. As linhas que são feitas pelos próprios servidores, pelo jurídico, pelos órgãos de controle, tanto interno quanto externo. Todo esse controle exercido pela administração, ele é feito tanto nas etapas preparatórias, que as professoras falaram muito bem, aqui lá do 72, o 73 também vai falar da contratação indevida e a responsabilidade do servidor. E é um tema de fato delicado, porque a contratação por inexigibilidade, como a professora disse, é uma contratação que passa por uma inviabilidade de competição. Então, eu quero competir, eu quero licitar, mas eu não consigo fazer isso, porque eu não consigo construir um critério que traga uma possibilidade de competir. Então, quando o gestor público ele entra nessa seara, ele tem a discricionariedade de escolher quem ele vai contratar nesse caso. E esse poder de escolha, ele deve de fato ser muito bem justificado. É por isso que a legislação exige o documento de formalização da demanda. Acho que até um erro da legislação é ela botar, e se for o caso, o ETP e o termo de referência, nos casos de contratação direta. Mas a justificativa ela deve existir. Feito esse processo, o processo ocorrendo de forma legal, devida,
sem essa conversa da responsabilização, entra-se a execução contratual e o fiscal do contrato ele vai ter que exercer o papel dele de realmente olhar a fiscalização da execução do contrato e dos outros itens de fiscalização. Se as certidões estão em dia, se o comportamento daquela empresa que foi contratada, daquele escritório, é um comportamento devido, legal, moral. Então, essa fiscalização não passa somente pela execução, mas também por outros critérios. E, às vezes, talvez a realidade dos grandes centros não seja essa, mas dos pequenos municípios ou de câmaras de vereadores, né? Aí você tem situações que você não tem servidores com a capacidade técnica de fazer essa fiscalização. Então, você pega uma Câmara de Vereadores do município que tem 5 mil habitantes, quem é que vai fiscalizar um contrato desse? Jurídico, que às vezes passa por situações extremamente técnicas. Um processo que vai falar sobre precatório de professores. Como é que você tem um profissional? Talvez o grande erro seja realmente dessa situação, de fato, se distanciar da situação que a gente enxerga como juridicamente ideal. Mas eu vejo com bons olhos que a administração ela tem evoluído de um cenário que você pensa de 20 anos para cá, de forma, assim, a passos largos para chegar ao objetivo que é uma fiscalização, a busca, porque o princípio do artigo 37, né, o que veio com a emenda, talvez a gente converse até hoje, né? A emenda constitucional 19 trouxe o princípio da eficiência. Então, é uma busca constante. E esse é um trabalho do fiscal e principalmente do gestor de contrato, sob pena aí de talvez sofrer algum tipo de responsabilização. É bem delicado. Vamos fazer um intervalo nesse debate hoje de direito administrativo aqui no Supremo Tribunal Federal, na Rádio Justiça, com a doutora Michele Marri, também a doutora Ádila Gonçalves da Rocha e a doutora André Malheiros. Vamos para o intervalo, lembrando que você pode nos assistir também pelo YouTube e pelo canal 1.3 da TV Digital aqui no Distrito Federal. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, terceira e última hora, hoje, quarta-feira, 27 de novembro de 2024. Agora 9h04. Revista Justiça. Debate. Debate hoje sobre o direito administrativo. Estamos falando sobre a decisão recente do STF de um recurso especial que permite a contratação de serviços jurídicos por entes públicos sem licitação. E depois vamos falar também sobre uma outra decisão que foi validada, uma emenda constitucional que flexibilizou o regime de contratação de servidores públicos. Estamos aqui com as nossas convidadas e o nosso convidado. Está conosco o doutor André Malheiros, advogado, parecerista, professor, especialista em Direito Administrativo e Ética Profissional do Servidor Público. Também está conosco a doutora Ádila Gonçalves da Rocha, advogada, pós-graduada em Direito Público, especialista em contratação de serviços de publicidade e de comunicação social, também analista de contratos da Agência Nacional de Transportes Terrestres e consultora de contratações do Ministério da Agricultura e Pecuária. E ainda está conosco a advogada da União, coordenadora geral e diretora substituta do Departamento de Coordenação e Orientação de Órgãos Jurídicos da AGU e coordenadora da Câmara Nacional de Licitações e Contratos da AGU, professora e palestrante Michele Marri. Doutora Michele, quando saímos para o intervalo, a senhora falou assim, doutor André trouxe mais pontos aqui que precisamos esclarecer. Por onde começar? Só da fala dele já dá para tirar mais coisas. Você está vendo como é a contratação pública, como é licitação, né, Sérgio? As pessoas acham que é só você ir no texto da lei, mas eu costumo dizer que é um mundo, porque atrai discussão trabalhista, constitucional, fiscal, então é orçamentária, é um mundo de situações que são ali chamadas pela contratação pública, que é interessantíssimo. E aí quem gosta, né, passa a ter essa visão e deixa de ser chamado de doido, porque eu já fui chamada de doido. Bom, da fala... Quem nunca é? Da fala do professor André, ele trouxe um ponto importante, que são as linhas de defesa dentro do texto da 1433, que está lá no artigo 169. Então, você colocou muito bem, Sérgio, eu gosto de vir aqui porque você sabe se posicionar muito bem em relação às perguntas e os assuntos, no decorrer do que os
do que o entrevistado está falando. Você colocou muito bem como é feita essa fiscalização. Então, talvez um ponto de... Esse parecer que eu trouxe, aliás, na minha fala anterior, foi pela não necessidade de comprovação da singularidade, tá? Da AGU, só esse parecer que eu citei na minha fala anterior, só para esclarecer isso. E um ponto importante que eu acho que eu não falei, para já entrar nas linhas de defesa, você não precisa, não é que você não precise demonstrar ali que aquele profissional é o mais adequado para aquela situação que eu tenho e que eu preciso ali contratar ele para inexigibilidade. Mas não necessariamente eu tenho que ter na minha motivação escrito singularidade, ele é o único no mercado. Isso não quer dizer que eu não ter colocado esse termo lá dentro não tenha lá na minha justificativa, na minha motivação, a demonstração clara de que esse profissional é o mais adequado para fazer aquele serviço, porque ele tem ali um quê de diferenciado dentro da situação toda posta. Em relação à fiscalização, o professor André bem colocou que são os fiscais dos contratos que fazem essa fiscalização. E aí você pode indagar, Sérgio, como você bem coloca as questões aí, e eu gosto que você traz uma visão mais de quem está do outro lado e às vezes não é formado nem em direito. Como que é feita essa fiscalização? Se eu tenho um fiscal do contrato, que ele pode não ser formado em direito. E a capacitação, né, desse fiscal? E a capacitação desse agente público para fazer essa fiscalização. Então, a lei traz uma possibilidade de você ter uma contratação ali de alguém que vai auxiliar esse fiscal nesse tipo de fiscalização deste contrato. Foi algo positivo que a gente tem em relação a termos de fiscalização aí do contrato. Em relação às linhas de defesa, que o professor André bem colocou, e já fazendo uma ligação com essa questão da fiscalização que você trouxe, eu tenho lá dentro do 69 3 situações de defesa desse ato. Então, você tem num primeiro ponto uma defesa ali pelos gestores que estão na ponta e cuida da atividade meio do órgão. Então, esse gestor ele faz uma primeira análise relacionada até com a autotutela da administração pública. Porque se ele já nesse momento, que é o momento da fase interna, de instrução, do planejamento do processo licitatório, ele verifica que há uma ilegalidade, que pode levar esse ato a uma invalidade, ele já pode retirar esse ato do mundo jurídico e ele nem prossegue com o processo. Então, é a primeira linha de defesa. Pois muito bem, passou dessa primeira linha de defesa e o servidor justificou na forma do 72, obedeceu os critérios que estão lá no parecer da Advocacia Geral da União, que eu falei na minha fala anterior, ele obedeceu tudo isso na fase interna e o processo subiu para análise do jurídico, que está lá no artigo 53 hoje da 1433 como obrigatório. Chegou no jurídico, isso eu tenho uma segunda linha de defesa, porque o jurídico vai fazer um controle preventivo da juridicidade do ato. Então, ele vai olhar todo o regime normativo, o sistema normativo e vai fazer essa segunda defesa. Porque se ele vê alguma invalidade ali nesse ato, e aí, como a professora Ádila bem colocou, eu pego o fato, faço a subsunção desse fato ali à norma, verifico os critérios e vejo se ele tem como permanecer ali no mundo jurídico. Se o advogado público, o advogado da consultoria, que presta consultoria e assessoramento jurídico, ele verifica uma invalidade, ele também tem a chance de fazer o quê? Retirar esse ato ali do mundo jurídico, ok? E, ainda assim, se o controle interno vem a falar sobre esse ato, que ele também está na segunda linha de defesa junto, o controle interno também pode apontar alguma questão relacionada a esse ato, desde que ele esteja dentro da atribuição dele, enquanto controle interno, e não haja sobreposição em relação à atividade que o jurídico faça. Ainda assim, passou pela segunda linha de defesa, Sérgio, eu tenho a terceira, que aí é controle externo. E aí o controle externo, ele também vai poder apontar se esse ato ou não é inválido. Então, a 1473 tentou, de alguma maneira, fazer com que eu tenha toda uma análise prévia, anterior, interna desse ato, antes dele sair para o mundo jurídico, para que eu tenha um ato rígido e seguro, para que eu possa trazer o quê? Segurança jurídica, que é o que também quer a LINDB. Pois é, doutora Ádila. A gente fala capacitação desse fiscal e uma banca, por exemplo, o escritório pode falar, não, mas eu também tenho essa capacidade de atender esta prefeitura. E como é que ficam essas questões assim? Esta banca que se sente prejudicada, ela pode também recorrer? Tem algum ato administrativo ou não?
Sérgio, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, até me perdoe, tá? Eu Vou refazer tá então. Bom. Vamos lá. A prefeitura vai fazer a contratação de um serviço jurídico e é determinado escritório que é escolhido. E o outro vai se contrapor. Isso é possível? Ah, claro, porque... Olha, a gente está falando de inexigibilidade de licitação, né? Então, como a Michele bem colocou, quando esse processo ele ingressa no mundo jurídico, eu preciso dar não só a transparência, mas ele precisa ser publicizado. Por quê? Qual é a diferença de transparência e publicidade? Transparência a gente vê na vitrine, é aquele ente contratante, essa prefeitura, como você trouxe o exemplo, dizer como foi aquele procedimento, mas a publicidade é colocar à mostra como aquele procedimento foi montado, como aquele procedimento se deu, tá certo? Então, a publicidade, o ato de publicizar, ele é mais profundo que a transparência. Eu gosto de falar assim... Um outro escritório, bom, eu tenho as mesmas competências ou eu tenho os mesmos requisitos que aquele outro escritório. Na minha fala anterior, eu disse que até na decisão tem um dos ministros falou sobre o toque do especialista. Ora, se eu estou falando de uma inexigibilidade de licitação, se eu estou falando de uma inviabilidade de competição, a priori, esse procedimento, ele não poderia abrir margem para esse tipo de colocação. Olha, eu também possuo esses mesmos critérios. Por quê? Lembra eu também possuo essa mesma capacidade, eu possuo a mesma capacidade técnica. O procedimento administrativo que a Michele bem trouxe como critério, lá precisa de um processo formal, precisa da demonstração da notória especialização, antes na 8666 a singularidade, agora na 14133 os serviços advocatícios, né, se a gente for utilizar jurisprudências e outros normativos para corroborar a construção desse processo, os serviços advocatícios, os serviços jurídicos já carregam em si essa singularidade. Bom, um processo bem construído, ele não deveria abrir margem para esse tipo de colocação. Por quê? Lembra da realidade? Aquela realidade que nós falamos? Aquela realidade que foi desenhada naquele processo administrativo precisa ser atendida por aquela empresa, aquele escritório de advocacia que eu não vou falar direcionando, que a minha necessidade de entender o que ele é o melhor. Então, um processo bem construído, um processo robusto, um processo rígido, que traga segurança jurídica para o ente contratante, para a prefeitura, para o órgão contratante, ele não deveria. Mas, bom, nós vivemos em uma democracia, há publicidade, há essa transparência. Se qualquer interessado se sentir preterido, se sentir prejudicado com uma contratação, ele tem sim o direito. Mas, bom, penso eu que numa inexigibilidade de licitação, a construção da justificativa, da motivação, não deveria abrir margem para esse tipo de colocação. É esse meu posicionamento. Aí entra o doutor André sendo contratado por um escritório. Imagina essa contestação, né, doutor André? Como é que seria isso? E a realidade é justamente essa, né? O meu escritório, eu sou advogado, meu escritório tem contratos com vários municípios, câmaras, autarquias. Mas aqui o ponto, Sérgio e doutoras, é o seguinte, talvez para ficar assim bem explicado para os ouvintes, é que quando você licita, o julgamento ele é objetivo para ter justiça, igualdade entre todos. Então vamos julgar de uma forma aqui daquilo que está escrito, a regra do edital. O edital é lei do certame, a frase clássica. Na inexigibilidade, como eu tenho uma inviabilidade de competição, eu não consigo julgar de forma objetiva. E é justamente por isso que eu não consigo competir. Então, numa situação como essa que o Sérgio perguntou, o outro escritório se sentiu prejudicado. Vamos lá, tudo bem. A quem cabe a escolha daquele escritório? Porque eu já me senti algumas vezes prejudicado também. A quem cabe a escolha? A quem o povo deu o poder de tomar a decisão através do voto. Aí é o princípio democrático. Então você tem na figura do prefeito, na figura do governador, do gestor público, aquela autoridade ele tem a caneta que vai assinar e quem ele vai confiar para fazer aquela contratação. Eu costumo dizer em aula o seguinte, que a gente passa por essas situações na nossa vida particular. Se eu disser assim que eu estou com uma dor de dente aqui, cada um me indica um dentista. E certamente, minha amiga aqui, Adila, ela vai dizer, não, mas não vai no de Sérgio, não. Confie no meu aqui, que o meu primo teve um negócio gravíssimo e ele resolveu.
Então, alguém vai chegar na cabeça, no ouvido do prefeito e vai falar, confie nisso. E se ele acreditar, a caneta está na mão dele. Ah, mas eu não concordo com isso. Tudo bem, a gente pode ter as nossas discordâncias. Mas a regra que a legislação trouxe foi essa, porque foi o jeito que teve que ser dado. Porque se eu queria competir, mas eu não consigo competir. Esse é o grande tema. Então, se eu não consigo competir de acordo com o que é a minha regra, que é o julgamento objetivo, então vamos dar o poder de escolha para o prefeito. E o prefeito faz a contratação. Eu tenho até um artigo que eu escrevi sobre isso, sobre as linhas de defesa, sobre essa discricionariedade. E lá eu falo justamente que, às vezes, o advogado ele é até mal visto, porque, às vezes, a imprensa fala assim, o escritório de advocacia foi contratado por não sei quantos mil-reais. E o tribunal da internet, do povo, ele julga e dá a sentença na hora. E quando você pega o processo está bem feito, está justificado, tinha uma necessidade, os servidores não estavam capacitados. Ah, mas tinha a procuradoria, mas era a nova lei de licitações e ninguém estava sabendo nada e precisava resolver. E teve a capacitação, mas não teve a execução total de todos os temas ligados à licitação. A doutora mesmo é um mundo, e de fato é um mundo. Então a gente enfrenta isso. Mas... Imagino. Para finalizar, Sérgio, se você me permite, não sei se o professor André acabou. Com certeza, pode ficar à vontade. Existe também uma outra forma que tem sido utilizada, que é a utilização do credenciamento para contratar escritórios de advocacia. Perfeito. O que é isso? Então, o credenciamento, ele hoje na 1473, ele veio de forma expressa. Ele não existia na Lei 866 de forma expressa. Ele começou a vir de um entendimento doutrinário do próprio Tribunal de Contas da União e tinha como fundamentação lá o 25 caput, que você bem atento, Sérgio, na minha primeira fala eu falei que é o quê? Inviabilidade de competição, e é inexigibilidade. Então, ele também está dentro desse campo de contratação direta, e aí foi criado para quê? Para que eu possa ter uma lista de credenciados ali, e dentro dessa minha lista de credenciados, feita a partir de um chamamento público ali, para que eles possam se credenciar, eu vou e contrato diretamente porque eles já foram previamente credenciados. Hoje, no texto da 1433, ele veio o credenciamento como procedimento auxiliar à contratação. Então, ele é utilizado amplamente hoje como procedimento auxiliar à contratação direta. Então, como eu estou trazendo como fundamentação para contratar esses escritórios a inviabilidade de competição e a inexigibilidade, hoje eu posso utilizar, e isso foi iniciado pelo próprio Banco do Brasil, que precisou credenciar advogados para as ações deles. Eles tinham em torno de mais de 20 mil ações, e o corpo de advogado deles é um exemplo, por exemplo, de quando você vai precisar de outros advogados. O corpo de advogados do Banco do Brasil, é claro que é um outro regime, porque eles atuam como empresa pública, e aí Sociedade de Economia Mista, perdão. E aí você atrai um regime próprio e não um regime da 1433, ok, mas você tem nuances que podem ser utilizadas também para o regime público. Então, ele fez esse credenciamento, ele é um procedimento auxiliar, então eu faço um chamamento público, estabeleço critérios ali para credenciar esses advogados, estabeleço requisitos para que todos possam ser contratados ali, eu não fique só no primeiro, por exemplo, credenciado. Então, posso estabelecer alguns requisitos, como sorteio, por exemplo, hoje ele é aceito. Nessa contratação do Banco do Brasil, eles estabeleceram pontuação, que inicialmente até o TCU não foi muito favorável, e depois na evolução do próprio entendimento do tribunal, ele foi favorável que se utilizasse pontuação também para credenciar esses advogados. E aí eu tenho uma lista ali, eu tenho um chamamento público, e eu posso, a partir disso, ir na minha lista, verificar os advogados que eu tenho, posso fazer classificação até de matéria, advogado tributarista, trabalhista, que seja, e aí eu tenho, de certa maneira, mais uma transparência, como a Adila falou, uma publicidade melhor, e de certa maneira posso ter abrir para que o mercado também possa participar de maneira mais ampla ali dessa contratação. Seria uma outra forma também a ser utilizada hoje. E ampliar a competitividade, né? Porque esse procedimento auxiliar,
Me permita, Sérgio, perdão. O credenciamento, ele veio para auxiliar, ele veio para ampliar essa competitividade, né? Veio para servir a própria administração dessa impossibilidade de contratar. Então, eu estabeleço critérios, a Michele muito bem colocou o credenciamento. E olha, a gente vai discutindo aqui, tem coisas que a gente não pensou, porque, agora o STF decide que advogados poderão ser contratados sem licitação. E aí, nossa, tá vendo? E aí a gente vai muito mais a fundo no procedimento, mas muito a fundo no tema e vai se surpreendendo com essa... Eu não havia pensado, não conhecia essa contratação do Banco do Brasil, essa diferenciação aí, mesmo por inexigibilidade. Algo para arrematar esse assunto, doutor André? É um tema interessante. Esse tema do credenciamento, eu sou do estado da Bahia, né? O estado da Bahia tem uma lei de licitações, foi revogada agora, que vai ser atualizada, uma lei de 94, que é a lei 9433 de 94, e na nossa lei de 94 já existia o credenciamento. E o credenciamento ele é um procedimento de fato muito interessante, porque só para assim, às vezes eu falo assim para os alunos quando eu dou aula, e deixo um negócio muito informal para que eles entendam. O que a administração ela faz? E o Estado da Bahia fez agora na época da pandemia, para exame de Covid. Então o Estado da Bahia fez um chamamento e falou assim, laboratórios, eu vou fazer exame de Covid nos meus servidores todos. Eu preciso que vocês venham e se credenciem. Eu pago, vamos supor, R$100 por cada exame. Eu fiz uma pesquisa aqui, vi a média de preço, média ou mediana, e pago X por exame. O laboratório vem e se credencia. Com o serviço advocatício é a mesma coisa. A gente vê aí tabela de honorários da OAB, é tanto por ação, paga o X. Quem quer, se credencia. E um dia eu estava dando aula e um aluno falou assim para mim, professor, então é como se a administração, falei do exame, né? Então é como se a administração virasse de fato como se fosse o plano de saúde. Que o plano de saúde vira e fala assim, médico, eu pago R$50 na consulta. Se você quer, se credencie. Se não quiser, atenda particular. Então, o credenciamento é um procedimento interessante, só que nesse ponto aqui, para as ações judiciais, talvez, ok. Mas e para as consultorias? E para aquelas ações que, de fato, exigem a notória especialização? Um tema tributário delicado. E lá em Salvador, uns anos atrás, tivemos uma situação de IPTU que foi parar aqui no Supremo. Então, como é que você manda o procurador lá de Salvador para vir aqui para Brasília? Você tem que contratar um escritório de Brasília, notória especialização, questão da localidade. Aí vem a justificativa. Entendi. Então, como as doutoras disseram mais cedo, é caso a caso. Todas as ideias são interessantes, mas a análise caso a caso ela é essencial. Deixa eu voltar aqui para a doutora Ádila, mas agora com outro assunto, né, doutora Ádila? Tivemos também uma decisão que validou uma emenda constitucional que acabou flexibilizando o regime de contratação de servidores públicos. Vamos explicar um pouquinho o contexto, porque não é algo novo, não, né? Não é, não. Eu acho que o Rafael Sérgio de Oliveira, talvez a Michele vai lembrar, ele fala do Museu de Grandes Novidades, né? Ele intitula assim a 14133. E aí, lendo o resumo da ADI, né, a decisão, enfim, eu percebi, eu falei, nossa, mas isso aqui também é um museu de grandes novidades. Por quê? A alteração, né, a reforma administrativa de 98, a ação, ela foi proposta em 2000, né, em 2000, foi ali, Pois não. Em 2000, e a proposição foi por os legitimados, né? Os legitimados previstos lá na Constituição Federal, PT, PCdoB, o PDT, e o questionamento não estava na matéria em si. O questionamento estava no procedimento, porque a alteração à Constituição, todo mundo sabe que 3/5, né? A maioria qualificada nas duas casas do Congresso Nacional, Senado e Câmara Legislativa. Câmara Legislativa, a gente fica em Brasília e a gente vai para município e aí a cabeça dá uma trava, né? Aí Câmara Municipal, e aí, bom, mas 3/5, 2 vezes em cada casa. Obrigada, e tá até aqui a anotação, mas vamos lá. E aí, a ação, ela questionava em si o procedimento. Por quê? Segundo os legitimados aqui da ação, eles disseram assim que não foi votado nas duas casas. Por quê? Antes era uma alteração do artigo 39 da Constituição, do parágrafo 2º do artigo 39. E a alteração depois de ir e voltar, viu-se que ela ficaria melhor, mais adequada no caput, ou seja, na cabeça do artigo, lá no título do artigo. E aí os partidos, os legitimados disseram assim, olha,
Se mudou o local, mudou a forma, vamos assim dizer, tinha que voltar para casa, votar novamente. E o ministro Gilmar Mendes disse que não, que o texto, a matéria em si, não houve alguma alteração. Essa alocação dentro do dispositivo, dentro da Constituição Federal, não trazia mácula para o processo legislativo, para o procedimento legislativo. Então, bom, em questão da forma, o procedimento seguiu o rito que ele deve seguir, o rito constitucional exigido. Bom, e aí, eu vou até... era a extinção, né, a exclusão do regime jurídico único previsto lá pelo Poder Constituinte originário, né, que os entes, União, Estados, Distrito Federal e município instituirão regime jurídico único de contratação. Bom, foi a exclusão da retirada do regime único e uma proposição de um novo texto para o caput do artigo 39 da Constituição Federal. Essa alteração, e aí as pessoas falam, nossa, a exclusão do regime jurídico único, então nós não vamos ter mais regime jurídico único, e aí já assusta, né? Como é que ficam os servidores já contratados? Como é que ficam os servidores já contratados, concursados? E a gente precisa construir uma linha do tempo, porque isso é muito interessante no nosso Brasil. Eu vou ser breve, tá, Sérgio? Mas veja, uma emenda complementar de 98, uma ação do ano de 2000, em 2007 foi suspensa essa ação foi decidida liminarmente, cautelarmente, isso. E aí não. Então, vamos deixar o artigo 39 como ele está. Ou seja, de 2000 até hoje, o artigo 39 foi utilizado com regime jurídico único. E aí, desde então, eu penso que desde 2007, se já tivesse existido um julgamento lá, nós não falaríamos em regime jurídico único desde então. Mas 24 anos, 26 anos, se a gente levar em consideração 98, né? 26 anos depois, 24 anos depois, a gente tem uma decisão agora que abre a possibilidade, e aí eu costumo dizer que não é uma flexibilização, é a possibilidade do Estado, e aí seja figurado, apresentado pelos seus entes, né, do Estado escolher o regime de contratação dos seus futuros servidores, tá certo? Empregados ou servidores, né? Porque aí tem essa questão de diferenciação de nomenclatura. Então, essa flexibilização não é que o regime jurídico vai deixar de existir ou que o concurso público vai deixar de existir. Tampouco as consequências de um regime e de outro vão ser mais patentes do que outra. Não. É uma alteração de modo que o Estado possa realizar uma contratação fora de um regime único e absoluto, vamos assim dizer, tá bom? De início é isso, Sérgio. Então vamos lá, doutor André, ainda sobre esse tema. Aí as pessoas falam, agora é o fim do concurso público, é o fim da estabilidade do servidor, e os critérios de eficiência, como é que ficam? Vamos lá. É importante primeiro aqui parabenizar a doutora, importante as considerações dela. De fato, a emenda de 98... a proposição da ação em 2007 nós tivemos a decisão. Então, o início que ela disse, parafraseando o nosso querido amigo Rafael, né? Carvalho Rezende de Oliveira, meu amigo lá do Rio de Janeiro, procurador do município, ele trouxe muito bem de que, de fato, isso é um museu de grandes novidades. Nós vivemos isso que nós viveremos agora, né? Vale a pena ver de novo, de 98 a 2007, que foi a decisão. Então, nesse tempo todo, não houve esse caos. Que a proposição foi 2000. 2007 tivemos a decisão. Então, de 98 a 2007, nós vivemos isso. E não foi o fim do concurso público, não foi o fim da estabilidade. Continua existindo o concurso? Continua, perfeito. O artigo 37, inciso 2, ele diz que o acesso ao cargo e ao emprego depende de prévia aprovação em concurso público. Então, esse regime que nós teremos é um regime que, a princípio, será um regime dual. A gente tinha um regime jurídico único e agora teremos um regime dual. O que, de fato, se você for pensar nas empresas estatais, empresas públicas, sociedade e economia mista, já existe os empregados públicos lá. Você tem na administração direta, autárquica e fundacional, você tem cargo, e nas estatais você tem emprego. Então, os dois regimes já existem. O que a gente vai fazer agora é juntar os dois regimes
na administração direta autárquica e fundacional. E aí, você tem o acesso através do concurso público, o problema da estabilidade, ele já foi resolvido há muito tempo, a estabilidade é só para quem tem cargo, artigo 41 da Constituição, então quem tem emprego não tem estabilidade, e já houve a experimentação da situação de quem é empregado público não tem estabilidade. E você não vê o empregado da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica ser demitido arbitrariamente, do Correio, sofrer grandes injustiças. Então já há um controle acerca disso. Existe até súmula do TST sobre o tema, a súmula 390 do TST. Ela fala, inclusive, e tem uma outra súmula, se não me engano, a 331, fala até do pessoal do Correio, dando até uma estabilidade para o pessoal do Correio, já que há uma situação de exercício de emprego com regime de monopólio. Você já tem essa exceção da exceção da exceção. Então, como é o cenário hoje, você vai ter o concurso ou para cargo ou para emprego. Como é que eu vou fazer agora? Eu, prefeito, vou fazer como? Agora não quero mais cargo, não, quero só emprego, porque não tem estabilidade. Vai ter que ter uma legislação regulamentando isso. Por quê? Porque para você criar um cargo, você precisa de lei. Para você criar um emprego, você vai precisar também desse regime legal para ser estabelecido isso. O acesso é por concurso. O regime para a entrada dele e o comportamento dele precisa de uma legislação. Ah, vai ser regido pela CLT? Vai ser regido pela CLT, não tem problema nenhum. Tem os direitos constitucionais assegurados? Tem os direitos constitucionais assegurados. Se fizer alguma bobagem, responde processo administrativo? Responde processo administrativo. Então, não há uma novidade assim extrema, que você fala assim, meu Deus, mudou tudo agora. E a fala do Museu de Grandes Novidades foi importantíssima nesse ponto. Então as considerações iniciais, a princípio, são... Então, doutora Michele Marri, pelo que entendi aqui, não é o fim do concurso público, né? Teremos a distinção entre cargo público e emprego público. Isso. Essa discussão toda, Sérgio, e também as relacionadas à contratação pública, e, na verdade, o que vem se tornando até próprio direito administrativo, os princípios, a evolução necessária que está tendo sobre tudo isso é em decorrência da própria evolução da sociedade, da complexidade que você tem na administração pública hoje. Então, você vai, no decorrer do passar do tempo, sendo necessário ajustar a rota ali para você poder continuar enquanto Estado dando conta das coisas. Porque o Estado ele vai se inchando e ele vai perdendo a possibilidade de tomar conta de tudo. Então, a gente tem uma cultura de um Estado muito paternalista até. Então, às vezes, você tem a cultura do serviço público que vai ser difícil de ser virada a chave. É claro que você tem todo um arcabouço de legislação para isso, seja constitucional, seja legal, para ser respeitado. Como o professor André bem falou, eu preciso de uma regulamentação para poder começar a aplicar isso, né? O STF, ele decidiu o que foi posto ali para ele. Mas disso dali, eu vou ter reflexo em outros setores para poder regulamentar isso, se eu quero adotar o regime seletista dentro da minha unidade federativa. Então, não é algo que vai acontecer do dia para a noite. Lembro que a gente já tem contratação temporária dentro da administração pública. Também, né? A gente tem terceirizados, a gente tem contratação de seletista já há bastante tempo por empresas públicas. A preocupação atual não é sobre isso, porque já foi decidido, é o que vai resultar disso, porque eu vou ter discussões em relação ao ato jurídico perfeito, e é claro que na minha concepção a decisão só vai valer para futuras contratações, porque eu tenho um ato jurídico perfeito, ele tem que ser respeitado, então não tem possibilidade de mudança de regime dos atuais servidores. E aí, quando eu trabalho com norma, Sérgio, há um problema gravíssimo que eu tenho observado. Eu não me atento para o regime de transição disso. E por isso que isso costuma parar no judiciário. Porque eu não me atento aos problemas, e é claro que eu não posso mapear isso previamente, mas eu tenho possibilidade de prever, até pelo histórico de situações parecidas análogas que possam ter acontecido, eu tenho como ter uma certa previsão do que pode acontecer nessa transição. E aí o que costuma ter de problema? É na transição de um regime para outro. Então, se eu deixo claro na regulamentação que o professor André bem colocou, como que vai ficar quem era já servidor? Vai ser assim? Vai continuar assim?
porque não houve modulação de efeito, não tinha um ato ilegal ali, não foi dito que é ilegal, foi uma decisão do nosso Supremo Tribunal que tem que ser respeitada e é válida. Então, como que vai ficar isso na prática no meu ente federativo? Quem era servidor continua com seus direitos, continua com a sua estabilidade. Tem muito servidor, Sérgio, que se você conversar, ele quer ser seletista. Porque o seletista, ele também atrai uma gama de direitos ali, que se você for parar para pensar, é algo cultural e você nem pensa que talvez ser seletista, eu já fui seletista, seja muito melhor. Você tem FGTS, e aí você pode trabalhar, eu não quero estabilidade, mas eu quero ter meu FGTS, porque eu quero poder utilizar esse FGTS, por exemplo. É um exemplo. Então, como a gente tem essa cultura muito arraigada de que serviço público tem uma certa estabilidade, entre aspas, porque você tem ali também possibilidade de perder seu cargo. Pode não ser algo corriqueiro dentro da administração, mas existe. Você tem um processo administrativo disciplinar, você tem responsabilidades enquanto ocupante e tem atribuições em relação àquele cargo e que você tem que obedecer. A estabilidade também não é infinita e definitiva para todo sempre. Você também pode estar sujeito a sair ali do seu cargo, se você cometer alguma falta. E não é porque você é seletista que você vai ser menos importante do que um servidor público. E que você vai estar mais disponível a ter uma falta funcional do que um servidor público. Então, você pode construir de uma maneira segura um regulamento que vá aplicar o que foi decidido. E é como eu sempre costumo dizer, é muito melhor você ter mais de uma opção e poder trabalhar com mais de uma opção do que você se restringir a uma e ter que trabalhar só com aquela opção. Doutora Ádila, para complementar rapidamente, que já vou ter que encerrar. Tudo bem, muito bem colocado pela Michele. A professora Cristiana Fortini, ela disse num artigo sobre o tema que a sensibilidade da matéria, ela reside especialmente nos aspectos práticos da decisão. Ora, assim, falando de contratações públicas, que é o nosso métier, né, caros colegas, exige da gente uma mudança de cultura. Essa decisão, essa alteração no artigo 39 da Constituição Federal também vai exigir uma mudança de cultura, das pessoas pararem, dos concurseiros, inclusive, pararem de pensar no serviço público, no cargo público apenas como um privilégio, a estabilidade como um privilégio, e não como um benefício que aqueles que detêm cargo carregam em si. E que um regime seletista seja um regime inferior ao regime estatutário, por exemplo. Então, essa administração gerencial, essa administração por resultados, assim como a Michele colocou, né, que a gente precisa mudar, atender a sociedade, então pede pra gente também esse posicionamento, essa mudança de visão. Muito bem, quero agradecer aos nossos convidados, às nossas convidadas, quero agradecer inicialmente ao Dr. André Malheiros, advogado parecerista, professor, especialista em Direito Administrativo e Ética Profissional do Servidor Público, comentando essas decisões do Supremo Tribunal Federal, falando sobre a contratação de servidores e também a contratação de serviços jurídicos. Muito obrigado por estar conosco, Dr. André. Eu que agradeço, meu amigo, minhas amigas, para mim, os ouvintes também, para mim é um prazer imenso. E, como eu disse no início, é uma intimação. Tenho que vir, pego o voo e venho, mas não falto não. É um privilégio realmente participar desses momentos aqui, principalmente num tribunal tão respeitado aqui do nosso país. Também agradeço a doutora Michele Marri, que também se esforçou para estar conosco aqui, advogada da União, coordenadora geral e diretora substituta do Departamento de Coordenação e Orientação de Órgãos Jurídicos, AGU, e coordenadora da Câmara Nacional de Licitações e Contratos também da AGU, professora e palestrante. Obrigado por estar conosco. Obrigada Sérgio, mais uma vez, é um prazer enorme, uma honra enorme estar aqui com vocês, discutindo um assunto que é tão caro para nós, na Advocacia Geral da União, e para mim, como professora, como palestrante, como doutrinadora. Quero agradecer a audiência aí da Rádio Justiça, aos ouvintes que ficaram conosco aqui até agora, e nos vemos em breve, espero. Com certeza. Agradeço também a doutora Ádila Gonçalves da Rocha, debutando conosco aqui na Rádio Justiça, advogada, pós-graduada em Direito Público, especialista em contratação de serviços de publicidade e de comunicação social, também analista de contratos na Agência Nacional de Transportes Terrestres e consultora de contratações do Ministério da Agricultura e Pecuária. Obrigado por estar conosco, suas considerações.
Sérgio, eu que agradeço, estou debutando aqui a minha estreia e eu estou muito feliz de ser ao lado da Michele, do André. Muito obrigada pelo convite, é uma honra, tá certo? Agradeço também a audiência da Rádio Justiça. Eu disse até que, eu achava até que conhecia o Sérgio, porque eu ouço tanto a rádio e a gente vai ouvindo, se acostumando com a voz e a gente já constrói uma pessoa, né? Então hoje aqui esse imaginário se materializou e eu quero agradecer demais, muito obrigada. Um assunto muito importante que ainda caberia mais discussão aqui, sobretudo essa alteração no artigo 39. Mas, bom, fica aqui os meus votos de agradecimento. Bom, a alegria desse dia, já melhorou o dia, tá certo? Muito obrigada, Sérgio. Um bom dia a todos. Muito obrigado também. Agora, 9h41, intervalo, e já voltamos com o giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.